Olá, crianças do primeiro ano. Vamos agora para a nossa aula de arte, porque vocês já ficaram no nosso Zoom com português, natureza, não foi isso? Aula de inglês com a tia Dani, pois agora é o momento da nossa aula de arte. E agora vamos para o nosso conteúdo do capítulo 14. Olha lá o conteúdo: contando e cantando história. O que será que iremos aprender nesse capítulo? Olha lá, existem várias maneiras de contar histórias. O que esses personagens estão fazendo? Será que estão contando alguma história? E aí, observando essas imagens desses personagens, lembra alguma história? Você por acaso conhece esses personagens? O que eles devem estar fazendo? Vamos descobrir juntinhos, mas primeiro vamos observar quem criou essa história. Olha lá a foto deste homem aqui. Quem será ele? Ele se chama Lyman Frank Baum. É o autor do livro O Mágico de Oz, que deu origem ao filme musical de 1939. E há diversas montagens teatrais, como essa que vimos na foto, realizada no Brasil em 2012. Então, já descobrimos que os personagens dessa história, no livro de abertura do capítulo 14, faz parte da história O Mágico de Oz. Mas calma que vamos aprender muito mais sobre essa história. Olha lá. Vamos trocar ideias relacionadas ao que acabamos de ver no capítulo de abertura. O que essa imagem está mostrando? Eles estão dançando, cantando, interpretando? É um musical. Em um musical temos danças, interpretações, músicas. Você conhece alguma história que tenha personagens parecidos com esses que vocês viram? Você já foi ao teatro? A que espetáculo você assistiu? Conte para seu orientador. O Mágico de Oz. E aí, será se os personagens que acabamos de ver faz parte dessa história, O Mágico de Oz? Sim, inclusive conhecemos até o autor da história, foi isso? Então, a imagem que abre este capítulo mostra uma cena do musical O Mágico de Oz. Esse espetáculo conta a história da menina Dorothy, que se perde da família durante um tornado. Seus companheiros de aventura são Homem de Lata, o Espantalho, o Leão e o Covarde. Mas eu não irei contar essa história para vocês hoje. Sabem por quê? Porque na quinta-feira tem uma aula toda especial para vocês conhecerem essa história, O Mágico de Oz. Então, na quinta-feira, prepara o seu paradidático para você acompanhar a leitura da história, certo? Mas você já está sabendo que é a história O Mágico de Oz. Contando e cantando histórias. Há diferentes maneiras de contar histórias por meio de livros, desenhos musicais, balés ou contação oral. Você conhece a história O Mágico de Oz? Aliás, vocês conheceram um pouquinho da história por meio do musical, as imagens de abertura do capítulo. O musical é uma modalidade de expressão artística, usada no teatro, no cinema e na televisão. Surgiu com as óperas e foi se modernizando com o tempo. Em um musical, grande parte da história é cantada, isto é, contada por meio de canções, acompanhadas por orquestras ou bandas. Ou seja, em um musical, eles não têm conversa entre eles, não tem esse diálogo. Geralmente é o quê? É toda musicalizada, é por meio de canções e músicas que eles vão contando as historinhas, vão narrando as histórias por meio de músicas. Por isso que fala musical. Contação de histórias. Existem pessoas que contam histórias de maneiras muito criativas. Algumas falam e fazem gestos o tempo todo. Outras usam objetos e outras usam ainda pequenos adereços. Alguns contadores de histórias, enquanto narram, usam a linguagem corporal, ou seja, o corpo para poder ajudar na contação de história, para caracterizar seus personagens. Vamos agora assistir duas histórias
com duas pessoas diferentes, porém de maneiras diferentes. É a mesma história, porém um irá narrar de uma maneira e outro de outra maneira. E você em casa irá observar essas duas formas de contação de história, certo? Vamos lá assistir aos 2 vídeos? Era uma vez uma ilha. Nessa ilha moravam todos os sentimentos. Morava a alegria, morava a tristeza, morava a sabedoria e morava também o amor. Certa vez avisaram a todos os moradores da ilha que ela iria afundar. E todos os sentimentos pegaram os seus barcos e resolveram partir para bem longe. Somente o amor, que tinha tanto amor dentro do seu coração, não conseguiu partir. Resolveu ficar aqui, na ilha, com ela, até os seus últimos momentos. O mar subiu e a ilha afundou. Quando o amor já ia se afogando, ele resolveu pedir ajuda. Nesse momento, estava passando por perto dele o barco da riqueza. E o amor disse: "Riqueza, leve-me contigo." E a riqueza respondeu para o amor: "Sinto muito, amor, mas estou levando ouro, prata, não cabe mais ninguém." E o barco da riqueza navegou pelo oceano até sumir lá no horizonte. O amor, então, viu passar perto dele o barco da vaidade e disse: "Vaidade, leva-me contigo." "Sinto muito, amor," respondeu a vaidade. "Mas meu barco está tão novinho, minha tinta tão fresquinha. Não vou levar ninguém. Corre o risco de estragar minha pintura, meu desenho." E o amor ficou, e o barco da vaidade navegou até sumir no horizonte. O amor ficou novamente sozinho e já ia se afogando quando ele viu o barco da tristeza passar. E pediu a ela: "Tristeza, leva-me contigo." Mas a tristeza estava tão triste, mas tão triste, que chorando respondeu: "Não posso, amor. Eu estou tão triste, amor, que eu prefiro ficar sozinha." E o barco da tristeza, então, navegou pelo oceano, navegou até sumir no horizonte. Também passou o barco da alegria, mas passou tão depressa e tão feliz e tão alegre que nem ouviu o amor chamar por ela. Descia a onda, subia a onda, descia a onda, subia a onda, se divertindo pra valer, até sumir no horizonte. Agora então, o amor já estava desesperado e começou a chorar. E enquanto ele chorava, lá de longe ele ouviu uma voz chamando por ele. Foi quando ele viu um barquinho. Ele olhou aquele barquinho e o barquinho, alguém lá de dentro acenando e dizendo: vem comigo, amor, eu levo você comigo." O amor então entrou no barco e foi navegando. O amor navegou pelo oceano, quando ao lado dele passou um outro barco, o barco da sabedoria, e acenou para o amor: "Bom dia, amor, bom dia, tempo." O amor então entendeu que ele entrou no barco do tempo, compreendeu que só o tempo poderia conduzir o amor e salvá-lo. E navegaram e sumiram lá no horizonte.
Somente o tempo, ainda dá tempo pra tanto amor. Somente o tempo, ainda dá tempo pra tanto amor. Somente o tempo, ainda dá tempo pra tanto amor. Canta conto. Oi, oi, tudo bem? Eu sou o Pontinho e eu tenho uma história para vocês. Mas ó, vocês me ajudam a chamar a história? Então vamos lá, no 3. 1, 2, 3. Era uma vez. Ó, que massa! Cada vez mais vocês têm me ajudado. Está sendo bem mais rápido a história chegar. Então vamos saber qual é a história de hoje? Era uma vez uma ilha onde morava todos os sentimentos. A alegria, a esperança, a vaidade, inclusive o amor. O amor adorava aquela ilha. Certo dia, eles avisaram que toda a ilha iria afundar. Ficaram todos desesperados. Cada um pegou um barco e saíram da ilha. O amor gostava muito da ilha e queria ficar um pouco mais. Deixou seus colegas irem embora e ficou lá curtindo a ilha. Foi quando a ilha começou a afundar. E aí o amor decidiu a pedir ajuda. Foi quando por ali passou o barco da riqueza. Riqueza, riqueza, me leve em seu barquinho, porque senão eu vou morrer nessa ilha. E a riqueza respondeu: Ah, amor, o meu barco está cheio de ouro, de prata, de várias coisas. Está lotado, não tem espaço para você. E continuou a nadar. O amor ficou desesperado, mas logo após veio o barco da vaidade. Vaidade, vaidade, me leve com você para o outro lado da ilha. E a vaidade respondeu: Ah, amor, você está todo molhado e meu barco está assim, ó, limpo, bem pintado. Não dá para te levar. E continuou a viagem, continuou a nadar. Logo em seguida veio o barco da tristeza. Tristeza, tristeza, me leve com você. E a tristeza respondeu: Ah, amor, eu tô tão triste, tão triste. É melhor que eu siga a viagem sozinha. E seguiu a viagem. Logo em seguida veio o barco da alegria. Mas a alegria estava tão feliz, que nem deu atenção pro amor e seguiu a viagem. O amor já estava desesperado, já não sabia mais o que fazer. Foi quando ele começou a chorar e ficar triste no cantinho da ilha. E logo quando ele ouviu bem longe um barco chamando seu nome: Amor, amor, venha comigo, eu levo você para o outro lado da ilha. O amor não pensou duas vezes. A ilha já estava afundando, não tinha solução. Então ele subiu no barco e navegou até chegar ao outro lado da ilha. Ele estava tão feliz porque havia sido salvo que esqueceu de perguntar o nome daquele barquinho que havia salvo sua vida. Foi quando ele correu para a sabedoria e perguntou à sabedoria se ele conhecia, aquele barquinho que havia salvo. Sabedoria, sabedoria, você sabe quem foi aquele barco que me salvou? A sabedoria respondeu: Ah, amor, você não sabe quem foi aquele barco? Aquele barco foi o tempo. Ô sabedoria, por que somente o tempo que me salvou? E a sabedoria respondeu: Ah, amor, porque somente o tempo é capaz de cuidar e salvar um grande amor.
E esse foi mais um vídeo do Canta Conto. Se você gostou, curta, compartilhe com os amigos e não esqueça de se inscrever. Até o próximo vídeo. Tchau! E então, vocês gostaram das duas histórias? Vocês lembram do título da história que os nossos narradores contaram? A Ilha dos Sentimentos. Vocês observaram diferenças na contação de história? Por acaso o final da história e a história em si ela foi modificada? Não, não é? Então foram apenas maneiras diferentes de contar uma história. Para vocês perceberem que uma mesma história ela pode ser contada de várias maneiras. Depende da criatividade de quem vai contar essa historinha, certo? Então, crianças, até a próxima aula. Tchau, meus amores!